Olá, pessoal. Estamos na disciplina Processos Psicoterápicos, Abordagem Humanista Existencial 1, e a aula de hoje é a aula que está no meu cronograma como aula 4, Teoria da Personalidade em Carl Rogers. Vou fazer apenas uma retrospectiva das aulas que eu dei anteriormente para todo mundo se situar, né? Nós iniciamos a disciplina trazendo a importância do olhar diferenciado, que é o olhar fenomenológico no atendimento ao cliente. A abordagem fenomenológica em psicoterapia, ela se ocupa, sobretudo, do processo de significar do cliente, ou seja, oferecer ao cliente os recursos para que ele mesmo consiga conferir significado à sua experiência e à sua existência. Esse é o foco fundamental da abordagem fenomenológica em psicoterapia. A psicoterapia fenomenológica também procura, por meio da fala, trazer ao cliente a possibilidade de mudar de perspectiva, de encontrar novas perspectivas e assim conseguir se situar dentro dessa sua existência, muitas vezes em sofrimento. E essa abordagem entende que o espaço de fala é o espaço de construção, simbolização, criatividade e transformação. Por isso a psicoterapia é tão importante, porque por meio da fala o cliente vai reconstruir seus significados diante da vida e provavelmente vai construir uma existência mais satisfatória para si mesmo e para os seus. Resumindo a primeira aula. Na segunda e na terceira aula eu falei do mesmo tema, que é a aversão de sentido. É uma forma de registro da psicoterapia proposta pelo professor Mauro Martins Amatuzzi e seus colaboradores. E essa forma de registro procura registrar, procura deixar expressa a experiência imediata vivenciada por aquele que está escrevendo. Então, a aversão de sentido reúne a experiência do cliente, mas também a experiência do terapeuta. A aversão de sentido reúne o vivido por mim, terapeuta, e também os que eu senti e captei da vivência do meu cliente naquele encontro terapêutico. Então, a diferença desse modelo de registro, que é a aversão de sentido, é que é um modelo de registro que aceita a própria vivência interior do terapeuta no encontro com aquele cliente e procura compreender o processo psicoterapêutico a partir desse encontro e a partir desses registros. Bom, iniciando na aula de hoje. A aula de hoje, nós estamos entrando na compreensão da psicoterapia rogeriana, a psicoterapia proposta por Carl Rogers lá nos anos 50 do século 20. Mas antes de entendermos o processo psicoterapêutico ou a teoria da psicoterapia em Carl Rogers, nós precisamos entender a teoria da personalidade que ele concebeu. Como ele entende o ser humano? Ele construiu a sua teoria da terapia a partir da maneira como ele compreende o ser humano. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trazer para vocês como é que o Carl Rogers compreende o ser humano. Primeiro, para trazer essas explicações, o Carl Rogers identifica algumas características da criança. Todos vocês têm os meus roteiros de aula, Então, alguns itens do roteiro eu vou ler, vocês vão acompanhar. Primeiro, a criança percebe sua experiência como a realidade. Segue o ponto de referência interno. Então, a primeira concepção que o Carl Rogers tem sobre a criança é que a criança, quando nasce e quando vai se desenvolvendo, ela entende a si mesma como ponto de referência para dar significado às coisas. Segundo ponto, a criança segue a tendência a atualizar as potencialidades do seu organismo, ou seja, essa criança, ela busca realizar as próprias potencialidades, ela vai crescendo em busca da realização das suas forças interiores,
das suas potencialidades, dos seus direcionamentos internos. A criança reage à sua realidade em função da tendência à atualização. Então, ela reage à realidade vivida de acordo com a instrumentalidade interna que ela tem dentro dela mesma, as potencialidades e os direcionamentos. Em interação com o meio, a criança se comporta como um todo organizado. Olha, um princípio muito importante em Carl Rogers. Ele entende que toda criança, quando ela não é desequilibrada pelo meio, quando ela não sofre um desequilíbrio produzido pelo meio, a tendência natural, a tendência original da criança é a tendência a se comportar de uma maneira organizada, a harmonizar essas potencialidades dentro dela mesma com as exigências do meio. A princípio, ela faz isso de uma maneira organizada. Sua experiência, a experiência da criança, é acompanhada de um processo contínuo de avaliação, e o Rogers chama isso de avaliação organísmica. A criança atribui um valor positivo às experiências que percebe como favoráveis ao seu organismo e atribui um valor negativo às experiências desfavoráveis ao organismo. A criança tende a buscar as experiências avaliadas como favoráveis e tende a evitar as experiências avaliadas como desfavoráveis. Então, esses itens que definem as características da criança para Carl Rogers explicam a maneira como o ser humano se desenvolve, a maneira como o ser humano muitas vezes desenvolve patologias ou disfunções do seu organismo, porque ela tem uma tendência ao crescimento, uma tendência a usar as suas potencialidades, atualizar as suas potencialidades. Mas ela vive em um meio que nem sempre avalia positivamente a experiência da criança. Então, quando esse meio avalia de maneira negativa a experiência da criança, qual é a tendência dessa criança? Retrair a sua própria vivência das potencialidades. Ela tende a retrair a atualização das suas potencialidades. Ela tende a viver de uma maneira a negar as suas potencialidades para que esse meio se sinta satisfeito com a criança, para que esse meio aprove o comportamento da criança, tá? Então, nós vamos começar entendendo essa concepção de Rogers sobre o desenvolvimento da personalidade da criança, e a partir daí a gente pode começar a entender como é que o psicoterapeuta vai acolher esses clientes, sejam eles ainda crianças, adolescentes ou adultos, já com toda essa carga de transformação no seu mundo vivencial, tá? Então, por enquanto, é isso. Até a próxima!